Olá pessoal, sou o professor Tiago da disciplina de Linguagens de Programação em C de vocês. Quero ensinar para vocês hoje aí um exemplo de vetor para ficar mais fácil de como trabalhar com vetor, né? E para facilitar a solução das atividades da apostila. Vou utilizar o Dev C++, tá? Para desenvolver esse programa. Clicando no Dev C++, ao abrir essa janela, vamos precisar criar um novo projeto, tá? Então eu vou vir em Arquivo, Novo, Projeto. Clicando em Projeto, ele vai te pedir, né? Qual que é o modo de programação que você vai estar trabalhando? Temos diversos. Vem Console Application, que é o modo telinha DOS, né? Igual da Microsoft mesmo. Vou escolher Projeto C, tá? Não deixe marcado Projeto C++. E vou dar um nome para o meu programa que vai chamar Vetor. Projeto C e Projeto C++, qual a diferença? O C++ possui mais recursos que o C, as bibliotecas são diferentes, então se você tentar desenvolver numa sintaxe da linguagem C no C++ ou vice-versa, vai ocorrer problemas de compilação, tá? O programa não vai rodar. Então, por favor, marque sempre a opção Projeto C. Feito isso aqui, marcou o Console Application, deu um nome para o projeto de vetor e marcou o projeto C, vamos dar OK. Ele pede sempre para poder salvar o projeto, né, no local, uma confirmação. Dá um salvar, tá? No local que você quiser. Se já existir algum arquivo que ele pedir para subscrever, sobrescreva. E vai abrir o primeiro programa aí, tá? Para poder representar aí que o compilador está funcionando. Se nós clicarmos aqui em F9 ou compilar e executar, ele vai rodar o programa pela primeira vez. E para isso ele pede aqui, ó, aonde que você vai salvar o main.c. Ele só pede isso a primeira vez que você vai rodar o programa. Por quê? O main é uma função do C responsável pelo gerenciamento ali do programa, onde tudo começa dentro do programa, tá? Vou clicar em salvar. Se já tiver algo, sobrescreva e vai aparecer o terminal aqui, ó, né? Pressione qualquer tecla para continuar, ou seja, o compilador está funcionando bonitinho. Então, olha só, pessoal, as bibliotecas, não é o nosso caso aqui, tá? Sempre mantém as padrões que já vem na linguagem. Porventura, mais para frente, vocês vão ver que vai precisar incluir mais bibliotecas, tá? Todas as includes são bibliotecas. Então, são elas que são responsáveis pela interpretação do que você escreve no compilador. Então, se você escrever algo que não existe, ele vai falar assim, ó, eu não reconheço o que você está escrevendo. Vai ocorrer erro. Então, pense que as bibliotecas é como se fosse um sumário de um livro, um índice, um dicionário que conhece as palavras que podem ser digitadas no compilador, ok? Então, olha só, vou apagar daqui para baixo para começar o nosso primeiro programa. Ó, eu vou informar o seguinte, ó, tudo no compilador tem que começar a partir do main, igual vocês viram antes, tá? Então, ó, se eu der aqui, ó, int main, dessa forma aqui, o que que eu disse? Eu tenho uma função main, que ela é padrão do compilador. Como que eu sei que é uma função? Esse abre e fecha parêntese quer dizer que é uma função, tá? E aqui está falando que essa função possui um retorno que é do tipo inteiro, tá? Então, ou seja, se alguém chamar essa função, ela tem que retornar algum valor para aquela pessoa que chamou ou para aquele método que chamou, tá? Mas por enquanto isso não vem ao caso. Então olha só,
Um vetor trabalha da seguinte forma. Eu tenho a seguinte sintaxe. For uma condição, tá? Inicial, vamos dizer que seja 0, uma condição de parada e um incremento, tá, na função. Então, olha só. Quando que eu uso abre chave e fecha chave? Sempre quando você quer delimitar um escopo, ou seja, o for ele é uma estrutura de repetição. Ele vai fazer uma condição, um loop, até que aquela condição for satisfeita. Então, qual que é essa condição que vai ser satisfeita? I menor do que 10, até I for menor do que 10, ele vai ser satisfeito. Aqui vai dar erro por quê? Olha só, se eu clicar aqui em F9, deu erro, né? Se você for olhar aqui embaixo, vai informar várias questões do porquê está ocorrendo erro. Eu não declarei a variável, ok? Então, ó, int I, e o que ele vai fazer agora? Se eu compilar novamente, já não deu erro, ok? Então, olha só, eu estou falando que o meu I, que é uma variável do tipo inteiro, começa com o valor 0, ok? Ele vai começar, ó, de 0 é menor do que 10? É. O que eu faço? 0 mais mais. 0 mais mais quer dizer 0 mais 1, ok? Então, o I vai passar a ser 1. Ele vai executar o que tiver de executar aqui dentro e vai voltar para cá incrementando mais 1. Então, esse I igual a 0 é só para iniciar o programa, tá? Não, desculpa, iniciar a estrutura de repetição, que começa com 0. Depois é 1, 2, 3, 4, 5, até atender a condição do meio, que nós chamamos de condição de parada, ok? Que é I menor do que 10. Então, quando virar 9 é menor do que 10? É. Ele vai fazer de novo. 10 é menor do que 10? Não. 10 é igual. Então, ele vai sair do for. Onde ele vai sair? Daqui, ó. Né? Se tiver alguma linha de programação aqui embaixo, ele já vai cair, né, para essa linha. Então, olha só. Se eu fizer o seguinte, eu já declarei minha estrutura de repetição, né, que vai contar de 0 até 10, incrementando de mais 1. Então, vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sai fora, né? Eu tenho que armazenar isso dentro de um vetor, ok? Então, eu vou falar assim, ó, int vetor de quantas posições? Né? 10 posições, ok? Um vetor, imagina que ele vai... um vetor é um conjunto, vamos dizer assim, de variáveis, porém de forma organizada, ok? Uma variável, ela armazena apenas um valor. Um vetor armazena vários valores, ok? Então, aqui eu armazeno da posição 0 até a posição 9 do vetor. Então, 0 conta como um elemento, mais 9 posições, eu tenho 10 elementos dentro de um vetor. Então, vamos dizer que é o seguinte, ó, eu quero armazenar o valor que é do I a cada iteração do programa. Então, vamos dizer assim, ó, vetor na posição I, né, ele recebe I. O que quer dizer isso? Pensa o seguinte, quem quer ir na primeira passada, né? Vamos colocar aqui, ó, primeira
passada I é igual a 0. Vou colocar aqui todas. Esse barra barra quer dizer que é um comentário, ok? Então o compilador ele despreza esse barra barra e para ele não interessa o que está ali dentro. Então é só para você entender mesmo, né, o que está sendo ocorrido ali a cada passada. Então pensa no seguinte: na primeira passada I é 0, na segunda I é 1, na terceira I é 2, né? E assim vai para cada iteração do programa. Perfeito? Então imagine o seguinte, ó, o que é essa iteração que eu estou falando? Você clicou aqui, né, particularmente em compilar e executar. Perfeito. O programa começa de cima para baixo, né? Modelo top-down. Então eu venho, leio I, leio o vetor. Opa! Encontrei uma estrutura de repetição que é o for. O que é a estrutura de repetição? Eu tenho um loop que começa dessa abre-chave e vem dessa fecha-chave. Então a primeira iteração ele vem aqui e volta. Segunda iteração, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, 9, 10 menor do que 10? Não. Sai fora e ele vai começar aqui embaixo. Então, automaticamente, ele só vai sair desse for, dessa estrutura de repetição, quando a condição I menor do que 10 for satisfeita, né? Ou um valor qualquer, I menor que variável, né? Fica a seu critério como vai ser feito. Sabemos que um for, ele tem então uma condição inicial. Normalmente sempre é 0, tá? Como padrão, porque nem faz sentido começar de 1, de 2, a não ser que seja um caso específico, e ele sempre incrementa de mais 1. Então isso aqui é padrão, isso aqui é padrão, isso aqui tende a ser variável sempre, né? Você vai colocar aqui conforme o seu tipo de programa. Então, se eu executar aqui, né, dar um F9, ele vai fazer essas 10 vezes, tá? Então, ou seja, o I começa com 0. Vai gravar o que no vetor? 0. Ele vai voltar aqui, incrementando mais. 0 recebe 0 mais 1. É a mesma coisa. Então, o I vai passar a ser quanto? 1. Né? Então, a segunda iteração ele é 1. Grava no vetor a posição 1 e vai fazer isso até 10. Então imagina aqui, ó, se o vetor tem 10 posições, né, quer dizer que eu tenho que variar aonde que ele vai gravar essas posições, ok? Porque senão, como é que eu vou gravar na posição 1, na posição 2, na posição 3, na posição 4? Como é que eu vou fazer isso, né? Então, esse I aqui, ó, na posição 0, eu gravo 0. Na posição 1, eu gravo 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Vou gravar isso dessa mesma forma, né? Então, se um vetor tem 10 posições, eu tenho que informar em qual posição que ele vai gravar. Para mim não ter que fazer isso tudo manual, eu faço com uma variável que ela é alterada, né? É um índice. Então, porque isso aqui seria a mesma coisa que se eu fosse fazendo isso aqui, ó. Um, 2, 3, 4, 5, até a posição 9, né? Porque 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eu tenho 10 posições. Só que imagina você fazer isso aqui manual. Além de ser trabalhoso, não é uma forma amigável de se programar e você tem que fazer um controle muito rígido de cada condição que você fizer. Então nós fazemos o quê? Esse 0, 1, 2 até 9 é o meu próprio I. Porque o meu I não começa com 0. Então vai 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? Até 9 vai dar na mesma, tá? Então para você entender, o vetor, né? Ele tem que variar, tá? O que vem dentro de colchete, ok?
e o que ele vai receber é o que você quiser. Se você quiser colocar 50, 10, 100, 1000, fique à vontade, tá? Como é um vetor de inteiros, eu tenho que gravar números, né? Então, se eu colocar um texto, vai dar erro, ok? Então, fique atento a isso. Então, olha só. Se eu clicar aqui em F9, ele rodou, não deu nenhum erro e saiu. Normal, tá? Ele vai sair mesmo porque eu não dei uma condição de parada para ele, né? Fala, ó, espere o usuário aguardar, né? Um clique ou um clique de mouse ou um enter para o sistema sair, tá? No caso do Code Blocks, o famoso System Pause já é padrão. Ele já para você o programa no momento da compilação. No Dev C++, ele não para, tá? Então nós temos que colocar o que? System Pause, né? Então olha só, o System Pause está falando aqui, ó, eu estou usando um recurso de sistema que é pausar, ok? E vem entre aspas duplas, tá? Sintaxe, tá, pessoal? Isso aqui é sintaxe. Você tem que saber quais são as funções do C, como que elas funcionam, o que é padrão, o que não é padrão, o que é sintaxe, o que não é sintaxe, para poder facilitar a sua vida aí no dia a dia, tá? Então, exemplo, no for é sintaxe. Como que eu uso um for? Eu tenho condição inicial, condição de parada e condição de incremento. É sempre, é padrão, né? Um vetor. O que delimita que é um vetor? Uma palavrinha qualquer? Sim, né? Só que um vetor ele vem entre colchetes. Se eu tenho colchetes, né, após uma palavra, é um vetor, ok? Se eu tenho dois colchetes, é uma matriz. Então isso vai definir o que é o tipo de variável que você está utilizando. Se eu não tenho, né, o colchete, seria só isso aqui, ó, vetor igual a i. Daria a impressão que isso aqui seria que uma variável recebe i, né? Só não vai ser isso porque eu falei que aqui eu tenho um colchete, então eu declarei que é um vetor. Mas isso aqui seria o que? Uma variável recebe i, né? Aqui eu poderia ter, se eu tivesse isso aqui, eu teria uma matriz, tá? Uma matriz de 10 por 10, por exemplo, ok? Então, ou seja, a forma como você vai escrever vai definir, né, o que é o que está sendo feito, tá? Então você informa para o compilador, eu tenho um vetor, eu tenho uma variável e você implementa conforme o que você estipulou no vetor, tá? Então olha só, pessoal, eu particularmente gravei, né, 10 valores no vetor e agora eu quero fazer o quê? Eu quero imprimir na tela os 10 valores. Então, se eu pegar essa mesma condição aqui e falar assim, ó, compilador, eu quero agora que você imprima para mim tudo que eu gravei no vetor. Se eu carreguei o vetor com 10 iterações, eu tenho que fazer 10 iterações para poder fazer a impressão do que eu preciso, né? Sabemos que a função printf ela é responsável por fazer impressão na tela para o usuário, ok? Qual que é a sintaxe do printf? Apenas printf, abre, fecha parênteses, abre, né? Aspas duplas e aspas duplas, ok? O que vem dentro de aspas duplas pode ser qualquer coisa, porque é texto. Pode ser, né, maiúsculo, minúsculo, só questão de acentuação que não é legal na linguagem de programação. Por quê? Ela interpreta como um caractere ASCII, né, que é, qual que é o número correspondente do Enter, do número 1, 2, 3. Então, se você quer colocar acentuação, você tem que falar para ele o caractere ASCII correspondente à acentuação, tá? Mas não é o nosso caso aqui. Então, aqui eu vou falar o seguinte, ó. O valor impresso do vetor, né?
Se eu quero imprimir, eu coloco uma vírgula e falo imprimir o quê? Vetor na posição I. Correto? Então, olha só. O meu vetor, ele já vai sair daqui carregado com os valores preenchidos dentro dele. Então, se eu for ler, eu vou falar aqui, ó, I é 0 novamente. Porque quando eu sair do for, desse for aqui, eu estou falando que I é quanto? 10. 10 é menor do que 10? Não, é igual. Eu vou sair. Né? Aqui eu falo, I agora é 0 de novo. Ok? Então ele vai fazer 0 de novo. 0 é menor do que 10? É. 0 mais mais. E vai fazer isso mais 10 vezes, né? Até atender a condição de I menor do que 10. E o meu vetor já está preenchido, né? Eu tenho que, eu criei um vetor, né, com 10 posições. Então ele já está preenchido. Por que que vai dar erro nesse caso aqui, ó? Toda vez que você for fazer a impressão, tá, de um valor, você tem que definir, tá, para o printf, qual que é a saída desse valor. Qual que é a saída desse valor aqui, vetor I? Não é? Da condição printf, aqui da função printf. É do tipo inteira. Então eu falo, ó, o valor impresso do vetor por cento de, que é o que? Decimal. Ele sabe que é um número, ok? Então a condição aí, a cláusula printf, ela exige que ao você imprimir um valor através do printf, você tenha que utilizar o porcento, né, o tipo da saída que você deu. Então, se for F, né, é ponto flutuante. Se for D, é decimal, né? Se for S, é texto, né, do tipo string. E assim vai por diante, ok? Feito isso aqui, eu vou imprimir todos, né, os valores e vamos ver como é que fica. Tá aí, ó. Imprimi um monte de coisa, tudo bagunçado, não é isso? Como que eu resolvo isso? Eu tenho que informar para o compilador, me faça aí, por favor, uma quebra de linha, né? O que é quebra de linha para o compilador? /n, tá? Sintaxe, dentro do printf, dentro do aspas duplas, se coloca /n. /n fala, eu quebro uma linha aqui e imprimo. O valor impresso é tal. Na próxima iteração, antes de imprimir o printf de novo, eu dou uma quebra de linha e imprimo o valor. Então vai sair tudo bonitinho, os valores organizados, tá? Mas para facilitar aí a vida, tá? De quem está visualizando o seu programa e assim vai. Então, se você quer fazer uma quebra de linha, usa sempre o /n desta forma aqui, ok? Clicando aqui em compilar, vamos ver. Olha a diferença, né? Ele imprimiu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 posições, né? Uma abaixo da outra, graças ao /n, ok? E ele está imprimindo valores que estão dentro do vetor. Aí aqui, ó, vetor na posição I. Então, ou seja, vetor na posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, né? Então, pensa que um vetor é como se fosse um elevador. Cada andar de um prédio seria uma posição do vetor. Então, você pegou o elevador, né? Andar 1, guarda uma informação. Sobe para o segundo andar, grava outra informação. Sobe para o terceiro, grava outra. Até o 10. Então, isso aí é o quê? Você está guardando informação no mesmo local, nesse nosso caso é o vetor, ou no mesmo prédio, que seria a sala, né? Então, são informações em lugares diferentes dentro de uma única variável, que no nosso caso é o vetor. Então, nesse caso, se eu quero fazer um cadastro, né, ou manipular valores, sem ter que estar criando centenas de variáveis, eu crio o vetor
para facilitar a minha vida, né, na programação. Ok? Então, clicando aqui um Enter, ele saiu e está aqui, né, o uso de vetores. Simplesmente, vetor é só isso, ok? Condição inicial, condição de parada, condição de incremento do mais. Através de uma estrutura de repetição, eu uso o vetor para poder ter um quê? Um i, né, iterativo, dinâmico. Ok? Porque se é vetor, eu tenho que gravar em posições, né, diferentes. Então tem que ter alguma estrutura de repetição para isso. Um for, uma condição while, né? Alguém que me dê um valor dinâmico, que é alterado a cada iteração. No nosso caso, esse valor foi, né, através da estrutura de repetição for. Ok? Façam aí, né? Vejam se clareou, tá, a questão aí do uso de vetor para facilitar, né, nas atividades. E o meu próximo vídeo vai ser o uso de matriz, tá? Como que eu uso matriz na linguagem C, ok? Então, inicialmente, o entendimento básico aqui do main, vetor, estrutura de repetição, printf, né? É isso aí, tá? Sabendo que maiúsculo e minúsculo na linguagem C faz diferença, tá? Ele, né? A palavra casa dessa forma, a variável casa, e uma dessa forma aqui, é coisa diferente para o compilador, simplesmente porque o C é maiúsculo, ok? Tem que ficar claro aí, ó, quando que eu uso ponto e vírgula. Eu uso quando eu quero finalizar uma linha. Como que o compilador sabe que aqui essa linha acabou, né? Que se eu tivesse aqui um A mais B, que essa linha depende de A mais B para poder finalizar, eu tenho que falar, ó, tem que ter um ponto e vírgula, ok? Então o ponto e vírgula é para isso. Você só não usa ponto e vírgula normalmente em estruturas de repetições, tá? Se eu colocar um ponto e vírgula aqui, ó, vai dar problema. Eu vou falar assim, ó, a minha condição acabou aqui, o meu for, e eu não vou fazer mais nada. Ok? Ele já vai sair daqui para esse for, ou seja, não vai imprimir nada. Você pode ver, ó, tem um ponto e vírgula, tem um ponto e vírgula, né? Então a maioria dos problemas que eu vejo é falta de ponto e vírgula, ou ponto e vírgula em lugares errados. Ah, como que eu vou descobrir isso, professor? Apenas praticando, né? Com o tempo você vai ver que isso é comum e você vai ver o padrão da linguagem, o que é sintaxe e o que não é, tá? Então essa é uma forma aí de você estar, né, aprendendo aí a programar na linguagem C. É isso aí, pessoal. Tomara que vocês tenham gostado aí desse exemplo e que facilite para você aí durante o nosso curso. Abraço!